Alice sabia desde a infância que ela era uma princesa. Era assim que seu pai sempre a chamava. Sua mãe havia falecido quando ela tinha 4 anos e ela mal se lembrava dela. Seu pai, agora, dava todo o amor e carinho que antes era para sua esposa para ela, sua princesinha. A menina foi crescendo acostumada a nunca recusar nada. Viajar para o exterior tornou-se um hábito. Durante as aulas de geografia na escola, quando a professora perguntava sobre as pirâmides egípcias, o majestoso Taj Mahal na Índia ou os pitorescos canais de Veneza, Alice levantava a mão e dizia: "Eu estive lá e vi tudo com meus próprios olhos." Era comum seu pai levá-la em viagens de fim de semana para o Oceano Índico ou para tomar café da manhã em algum lugar em Paris. Alice estava acostumada com aviões, voos constantes e mudanças de fuso horário. Ela se sentia em casa em qualquer país estrangeiro e aos 10 anos de idade, ela já era fluente em francês, espanhol e tinha um conhecimento básico de chinês. Seu pai contratou os professores mais caros para ela, falantes nativos, mas a melhor escola ainda era a prática de conversação. Nenhum livro didático, nenhuma lição poderia ensinar tanto quanto andar pelas ruas de Barcelona, Paris ou Xangai. Desde a infância, Alice tinha muitas babás e governantas, mas é claro que elas não podiam substituir sua mãe. Seu pai era atormentado pela culpa e constantemente trazia presentes caros. "Você nunca se casará e trará uma madrasta má para dentro de casa, não? Alice costumava perguntar a ele com o coração apertado. E toda vez que seu pai jurava a ela que ela não tinha nada com que se preocupar e que ele não se casaria. No entanto, ele era incapaz de manter sua promessa. Quando Alice tinha 15 anos, seu pai conheceu uma mulher. No início, eles tiveram encontros agradáveis e sem compromisso, que começavam em um café ou restaurante, continuavam no teatro ou cinema e terminavam em um hotel. Mas aos poucos ele começou a gostar cada vez mais de sua nova namorada. Ele gostava muito de Cassandra por sua feminilidade calma e autossuficiência. Ela não era como todas aquelas mulheres histéricas que o perseguiam, o que ele não suportava. Cassandra era uma mulher de verdade e ela gostava dele, não de seu dinheiro. Mark não percebeu como ele se apaixonou como um menino. Parecia maravilhoso para ele que eles tivessem tanto em comum. Cassandra também havia perdido o marido há alguns anos e estava criando uma filha sozinha. Além disso, suas filhas tinham a mesma idade. Pensando na perspectiva do casamento, Mark pensou que Alice ficaria feliz em ter uma irmã que poderia se tornar sua amiga íntima. No entanto, a conversa com sua filha não foi fácil. Primeiro, Mark decidiu apresentar Alice a Cassandra. Depois, ele gradualmente a preparou para a ideia de que logo ele se casaria. Mas a menina aceitou a aparição de uma mulher estranha na família como uma ofensa. Durante a refeição, ela se comportou terrivelmente, como se tivesse esquecido todas as boas maneiras. Ela foi rude, grosseira e geralmente mostrou seu lado mais desagradável. Nessa atmosfera de hostilidade e tensão nervosa no ar, Mark não encontrou um momento conveniente para informar Alice sobre seus planos de casamento. O crédito de Cassandra, ela não mostrou que o comportamento de uma garota mal educada a machucou ou ofendeu. Mas Mark estava furioso e mal pôde se conter para não repreender Alice bem na frente de sua convidada. Quando ele acompanhou Cassandra para casa e voltou, ele foi direto para o quarto de sua filha. "Alice, o que foi isso?" ele disse, irritado. "Que tipo de show você deu hoje? Eu não te reconheci. É como se minha filha tivesse sido substituída por um javali mal educado. Você pode imaginar o que nossa convidada pensou de você?" Alice olhou com raiva e ressentimento para seu pai por baixo de suas sobrancelhas franzidas. "Por que deveria me incomodar? Deixe-a pensar o que ela quiser", ela bufou, tentando o seu melhor para manter a calma. "Mas me incomoda. Eu tive que corar por sua causa hoje. Pela primeira vez desde que você nasceu, você me causou problemas. Você nunca trouxe nenhuma estranha para nossa casa", exclamou Alice em lágrimas. Seu pai cobriu os olhos por um momento, tentando reunir seus pensamentos e encontrar as palavras certas. "Cassandra não é uma estranha", ele finalmente disse, engolindo em seco. "Ela se tornou uma pessoa muito próxima de mim. Próxima e necessária." Os cílios e lábios de Alice tremeram. "Mais próxima do que a mamãe?" ela perguntou. O pai dela respirou fundo. "Entenda, sua mãe está há muito tempo longe de nós." "Sim, ela era maravilhosa, única. Eu a amava muito.
Mas ela se foi. Mas a vida continua para você e para mim. Devemos ser capazes de receber todos os presentes que o destino nos dá. E Cassandra é um presente? A filha perguntou incrédula. Mark sorriu conciliador e colocou a mão no ombro da filha. Ela é maravilhosa. Tenho certeza que você encontrará um terreno comum com ela assim que se conhecerem melhor. Então temos que nos conhecer melhor? Alice perguntou, encolhendo-se. Seu pai acenou com a cabeça gentilmente. Tenho certeza que sim, querida. Eu planejo pedir ela em casamento. Alice engasgou com ressentimento e indignação. Mas você prometeu. Me prometeu que nunca. O pai dela suspirou profundamente e pesadamente. Você é uma menina adulta agora. Você deve entender. É difícil para um homem ficar sozinho. Mas você não está sozinho. Você me tem. Alice o interrompeu fervorosamente. Seu pai apenas balançou a cabeça, olhando para Alice com um sorriso triste. É diferente, bebê. Alice sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Então ela ia ter uma madrasta afinal. Ela não queria isso. Ela estava com medo. E então o pai finalmente chocou Alice. A propósito, Cassandra tem uma filha. Ela tem 15 anos como você. Depois do casamento, ela vai morar com a gente também, é claro. Alice apertou os olhos e saiu correndo da sala. Isso era uma notícia muito importante e séria para digerir tão rapidamente. Cuidando de sua filha enquanto ela fugia, seu pai suspirou. É claro que ele não imaginava a conversa com Alice assim, mas ainda assim o pior já havia passado. O principal ele disse a ela, agora tudo o que ela tem que fazer é aceitar. Ele se esforçou para acreditar que o coração de Alice iria amolecer e que ela iria mudar de raiva para misericórdia. Ele esperava que sempre houvesse paz e sossego em sua família. Quão enganado ele estava. Após o casamento, Cassandra e sua filha Tracy foram morar com Mark e Alice. E Alice não gostou de Tracy à primeira vista. Ela era uma garota muito arrogante, que agia como se fosse uma rainha e todos ao seu redor eram seus escravos. O mais nojento era que seu pai, aparentemente tentando agradar Tracy, corria para realizar qualquer capricho ou desejo, para que ela não se sentisse como uma convidada ou estranha em sua casa. Alice, é claro, não gostou muito disso tudo. Ela tinha ciúmes do relacionamento do pai com a filha de outra pessoa, ciúmes da nova esposa dele e, em geral, muitas vezes se sentia desnecessária em sua própria casa. Ela entendia que seu pai estava entre dois incêndios, tentando não estragar o relacionamento com ela, enquanto construía um relacionamento com os novos membros da família. Ela entendia, mas não queria facilitar para ele. Se antes ela e seu pai raramente brigavam, agora os conflitos eclodiam com bastante frequência e às vezes completamente do nada. O pai começou a reclamar com a esposa sobre a própria filha e a mulher, fingindo ser a esposa delicada e compreensiva, apenas sorriu sabiamente. Mas o que você quer, querido? É só a idade da transição. Mais cedo ou mais tarde vai passar. Alice sabia que antes de se casar com o pai, Cassandra não era rica, e Tracy, antes de se mudar para a nova casa, estudou na escola secundária mais comum. Ela não tinha roupas caras ou bugigangas. Mas agora ela começou a agir como se estivesse acostumada com todo esse luxo. Isso irritava Alice terrivelmente. Era especialmente insuportável ver a meia-irmã e a mãe rabugentas no café da manhã. As mangas trazidas direto da Tailândia não eram suculentas e doces o suficiente, e o queijo parmesão trazido da Itália não tinha o sabor delicado que deveria ter Alice. Sabia que Cassandra trabalhava como gerente de escritório e muitas vezes se permitia comer fast food. Então de onde vinham essas pretensões e realeza agora? O pai, completamente feliz em seu novo casamento, não via toda essa falsidade e gosto artificial. Alice se dirigia à madrasta pelo nome, mas a meia-irmã imediatamente começou a chamar o pai de Alice de pai. E esse foi mais um motivo para não gostar daquela garota desagradável. Que tipo de pai ele é para ela? Enquanto isso, Tracy também não gostava de Alice e constantemente fazia coisas desagradáveis com ela em segredo. Elas agora estudavam juntas em um ginásio de idiomas de prestígio, onde Alice frequentava desde a primeira série. Na escola, Alice manteve distância, não divulgando que Tracy era sua meia-irmã. No entanto, seus colegas acabaram descobrindo. Na escola, logo muitos colegas se sentiram atraídos por ela.
Até mesmo a melhor amiga de Alice, Juliette, com quem elas se sentavam na mesma mesa, tornou-se amiga de Tracy. Alice pegou as meninas sussurrando sobre algo secreto e rindo. Mais de uma vez, isso a deixou terrivelmente zangada. Por que Juliette sussurrava para sua suposta irmã, e mais importante, sobre quem? Por algum motivo, ela sentia que as meninas estavam discutindo sobre ela. Gradualmente, seu relacionamento com sua melhor amiga começou a mudar. Alice percebeu que Juliette começou a evitar ela e passar mais tempo com Tracy. Então Juliette começou a olhar para Alice estranhamente, quase hostil. Várias vezes, Alice tentou chamar Juliette para uma conversa franca, para entender o que acontecia. No começo, Juliette evitou tais conversas, mas um dia ela não aguentou. Eu não esperava isso de você, Alice. Pensei que te conhecia bem. Somos amigas há tantos anos e você não é o que eu pensava que você era. Alice ficou completamente confusa com essa afirmação. O que quer dizer? Juliette suspirou e olhou com reprovação para a amiga. Como você pode tratar Tracy assim? Alice ficou ainda mais confusa. Sim, ela e sua meia-irmã não gostavam uma da outra, mas os sentimentos eram mútuos, não unilaterais. Então culpar Alice sozinha seria estranho. O que você quer dizer? Por que você finge que não entende? Juliette ficou com raiva. Tracy me contou tudo. Que você a trata como uma empregada, fazendo-a limpar sua casa e quarto o tempo todo. Que você só deixa para ela as sobras do jantar. Que você não deixa seu pai comprar roupas bonitas para Tracy, você dá a ela seus trapos. Que você constantemente repreende. Juliette estava delirando. De onde você tirou isso? De que diabos você está falando? Como se eu fosse um monstro. Juliette balançou a cabeça. Porque você está com ciúmes de seu pai. Você está com raiva porque ele ama Tracy como sua filha. Você está acostumada com tudo girando em torno de você. Alice nem teve uma resposta imediata. É tudo mentira. Ela finalmente espremeu. Mentiras do começo ao fim. Eu não proíbo meu pai de comprar roupas para ela. Ele renovou completamente o armário dela. De que tipo de trapos estamos falando? E comemos juntas à mesa, que tipo de sobras ela pega? É bobagem. Eu mando ela fazer a limpeza? Temos uma empregada. Alice pensou ter explicado tudo para Juliette de forma clara e compreensível, mas a garota só suspirou tristemente e balançou a cabeça. Foi isso que Tracy disse. Ela sabia que você iria negar. Então ela me pediu para não te contar que eu sei de tudo. Mas eu simplesmente não consigo ficar quieta por causa de uma injustiça tão terrível. Alice, quando você conseguiu se tornar tão insensível e cruel? Alice estava prestes a chorar. Você não pode me ouvir? Estou te dizendo, é tudo mentira. Por que você não acredita em mim, de quem você é amiga há anos, e acredita em uma mentirosa que não conhece? Que está feliz em tentar me enegrecer aos seus olhos? Juliette encolheu os ombros. Por que ela deveria mentir? Ela não tem motivos para fazer você parecer pior do que você já é. Então você acreditou na palavra dela tão facilmente e sentiu por seus contos de fadas patéticos? Alice disse isso amargamente. Juliette não respondeu nada. Ela apenas pegou sua mochila e foi embora sem se despedir ou se virar. No dia seguinte, na escola, Alice viu sua ex-melhor amiga Juliette mudar-se para a mesa de Tracy com todos os seus pertences. Alice ficou confusa e magoada. Parecia que Juliette havia descartado facilmente anos de uma forte amizade, optando por uma garota mentirosa e ciumenta. Isso foi só o começo. Aos poucos, todos os rumores ridículos que Tracy espalhou sobre Alice começaram a chegar aos outros colegas. Logo, todos começaram a tratar Alice como um monstro que odiava Tracy e estava tentando arruinar sua vida de todas as maneiras possíveis. Alice se sentiu impotente ao perceber que ninguém acreditaria nela se ela tentasse se explicar. Não era fácil, mas Alice tentou manter a cabeça erguida e não mostrar o quanto era difícil para ela. Ela tentou parecer independente e calma, mas por dentro ela estava furiosa como um verdadeiro furacão. Ela odiava Tracy de todo o coração. E então, todos esses rumores ridículos chegaram aos professores. Assim que a senhora Cannon chamou Alice para conversar, ela soube que algo estava errado. Por que você pergunta? Estou preocupada com sua irmã, disse a professora com um suspiro. Ela não preparou o dever de casa de novo hoje. Alice encolheu os ombros. O que não foi nenhuma surpresa para ela.
Tracy era terrivelmente preguiçosa e podia ficar na cama o dia todo grudada no telefone ou no computador e nunca fazer o dever de casa. Entendo que deve ser difícil para você aceitá-la em sua casa, a senhora Cannon disse isso sem jeito. Mas você deveria tentar lidar com suas emoções e ressentimentos. Alice fechou os olhos em perplexidade. O que minhas emoções têm a ver com isso? A professora novamente hesitou, tendo dificuldade em escolher as palavras. Entende que você não deve interferir nos estudos de Tracy? A menina está buscando conhecimento e você deliberadamente não permite que ela estude normalmente. Eu não deixo. Repetiu Alice, atordoada. Por que você pensaria isso? Por que vocês estão falando em enigmas? A professora olhou nos olhos dela. Você toca música por toda a casa quando Tracy se senta para estudar. Você esconde os cadernos dela. Você uma vez derramou suco na mochila dela. Você tira as varetas das canetas dela. É demais. Você sabe que não pode fazer isso com a pobre garota. Ela está se esforçando tanto. Ela quer aprender tanto. Ela estava tão feliz por entrar na escola e você não deu a ela uma chance. Alice ficou chocada em silêncio. A coisa toda era tão selvagem que foi completamente fora de sua mente. E a pior parte foi que ela percebeu que era inútil se justificar. Tracy era uma excelente atriz que poderia fazer qualquer um culpar Alice por todos os pecados mortais. E as pessoas acreditavam em Tracy, não em Alice. Ela baixou a cabeça, lutando contra as lágrimas. Eu não culpo você, a professora disse baixinho. Deve ser difícil aceitar uma nova pessoa em sua vida. Mas seus métodos, Alice, são inaceitáveis. Prometa-me que você mudará seu comportamento e reconsiderará sua atitude em relação à sua irmã. Eu prometo, Alice murmurou, para ir embora. A senhora Cannon abriu um sorriso de alívio, como se uma montanha tivesse saído de seus ombros. Isso é uma boa menina. Vou considerar isso um acordo. Alice estava tão desesperada por causa de todas essas intrigas e acusações contra si mesma que ela até se atreveu a se dirigir ao pai. Pai, posso transferir para outra escola? As sobrancelhas do pai se ergueram em surpresa. Por que, Alice? Ele perguntou. Eu não gosto dessa aí, ela respondeu vagamente. Alice percebeu que era inútil contar a verdade ao pai. Ele não acreditaria nela, assim como ninguém na escola. Mas não gostar da escola não é um argumento sério. Se você realmente tivesse algum motivo válido, então, a paz de espírito de sua própria filha não é um motivo bom o suficiente para você? Exclamou Alice. Seu pai tocou seu rosto carinhosamente e disse: Alice, eu entendo que você deve estar cansada por causa da carga horária na escola, mas entenda que você só tem 2 anos para estudar. Depois disso, você precisará entrar na universidade. Sua escola é a mais forte da nossa cidade e uma das mais fortes do país. Transferir você agora para outra escola significa cortar seu futuro com suas próprias mãos. Você me entende? Alice suspirou pesadamente. Ela não podia contar a verdade ao pai, e o que ele disse a ela era justo. Não havia nada a objetar. Bem, ele bagunçou seu cabelo de brincadeira. Vamos deixar como está. Alice acenou com a cabeça resignada e disse: tudo bem. Isso me alegra, seu pai disse. No entanto, Alice não podia deixar as coisas como estavam. À noite, ela se esgueirou para o quarto de sua meia-irmã. Como sempre, ela estava deitada na cama com o tablet e fones de ouvido. Seus olhos estavam fechados e ela estava curtindo a música, inconsciente das nuvens se acumulando sobre sua cabeça. Quando ela se aproximou da cama, Alice arrancou sem cerimônia os fones de ouvido de sua cabeça. Gritando de surpresa, Tracy abriu os olhos e olhou para a hóspede não convidada. Você está completamente louca? Sibilou Tracy, estendendo a mão para pegar os fones de ouvido. Mas Alice rapidamente os escondeu atrás das costas. Escute, sua miserável, Alice disse em uma voz clara e separada, como se imprimisse cada palavra em sua consciência. Se você continuar a falar sobre mim com sua língua imunda e espalhar mentiras e boatos sobre mim na escola, vou tratá-la de forma diferente. Até agora eu apenas tolerei você em silêncio e você confundiu minha paciência com fraqueza. Alice estava olhando nos olhos de Tracy com raiva mal disfarçada, e pronunciou suas palavras com os dentes cerrados. Assustada e confusa, Tracy permaneceu em silêncio, sem saber imediatamente como reagir a esse ataque. Bem, é isso.
Minha paciência finalmente estourou, disse Alice. Agora vou começar a agir. Tudo o que você disse sobre mim acabará se voltando contra você. O que você estava mentindo sobre eu te forçar a limpar, usar prateleiras, comer restos. Tudo bem, vai ser tudo verdade em breve. Eu vou mesmo começar a rasgar os seus cadernos, vou pôr música a todo volume quando estiver estudando, vou dar-lhe uma vida de inferno na terra. Não estou em perigo graças a você. Todos sabem que tenho feito isso há muito tempo. Bem, pelo menos vou começar a viver de acordo com as suas histórias sobre mim, disse Alice. Primeiro vou rasgar todas as suas roupas. Pare, por favor, interrompeu Tracy com um tom assustado. Podemos passar sem medidas tão drásticas. Fui mal interpretada. Só estava tentando fazer uma piada. Não quis dizer nada de ruim honestamente. Realmente. Alice sorriu, cruzando os braços sobre o peito. Ela não percebeu que a vitória viria tão facilmente para ela. Tracy acabou por ser uma covarde comum, como todos os mentirosos em geral. Estava disposta a concordar com qualquer coisa. Ela deu um sorriso gentil. Trato feito, Tracy murmurou. Desde então, o relacionamento entre as duas garotas mais ou menos se normalizou. Mais precisamente, elas pararam de se notar. Mesmo estando na mesma sala, elas não se comunicavam e ambas estavam satisfeitas com esse estado de coisas. Tracy parou de espalhar boatos sujos sobre Alice e logo as boas relações entre colegas e Alice voltaram. Ela parou de ser uma pária e até mesmo sua ex-melhor amiga Juliette novamente começou a falar com ela, com sorrisos insinuantes e olhares de desculpas. Mas Alice não queria ser amiga dela de jeito nenhum. Se Juliette pôde arruinar seus anos de amizade tão facilmente e acreditar na tagarelice de uma garota que ela não conhecia, então tal amiga não valia nada. Com sua madrasta, Alice havia estabelecido um relacionamento semelhante, uma fria neutralidade. E com seu pai, ela estava cada vez menos disposta a ser franca e compartilhar qualquer coisa importante. Alice às vezes se sentia terrivelmente solitária. Às vezes parecia a ela que ela não era a filha verdadeira de seu pai, mas Tracy. Os três se davam perfeitamente sem ela e Alice pensou amargamente que se ela desaparecesse de suas vidas um dia, provavelmente ninguém notaria, exceto Tracy, que ficaria feliz. Os anos passados na escola e na universidade ficaram para trás. Depois de receber o diploma, o pai de Alice a convidou para trabalhar em sua empresa, para ganhar experiência em negócios. Você pode sair a qualquer momento, ele disse a ela, mas será uma excelente prática para você. Acho que é uma boa oportunidade e um empurrão para o desenvolvimento futuro. Depois de pensar sobre isso, Alice concordou. Por que não? Ela disse. Apenas não me faça nenhum favor. Como assim? Ele perguntou. O fato de eu ser sua filha não deverá afetar sua avaliação de minhas qualidades e ações profissionais, ela disse. Me trate com o mesmo rigor como todos os outros funcionários. Não me mime, não me estrague, não me proteja. Se eu tiver que sacar meu bônus, faça-o. Em geral, quero ser uma funcionária comum, não a filha do papai. E também quero alugar um pequeno apartamento aconchegante com meu primeiro salário e começar a viver independentemente, ela acrescentou. Seu pai acenou com a cabeça com um sorriso e não resistiu em acrescentar. Como você cresceu. Estou tão orgulhoso de você. Alice ficou envergonhada e se apressou para terminar essa conversa estranha. Ela não tinha uma conversa franca com seu pai há muito tempo. Felizmente, ela não teve que lidar com Tracy no escritório de seu pai, já que sua profissão não estava relacionada a negócios. Tracy sempre sonhou em ser artista. No começo, ela queria fazer aulas de teatro, mas não passou no teste. Então, ela se inscreveu no departamento de coreografia. Ela dançava bem, mas sem brilhar. No entanto, ela precisava encontrar um emprego logo. Finalmente, Tracy conseguiu uma vaga como instrutora de dança para crianças. Quando Alice soube disso, ficou cética. Ela não conseguia imaginar Tracy como professora, ainda mais porque ela detestava crianças. Enquanto isso, Alice enfrentava seus próprios desafios no trabalho. Ela havia entrado na empresa do pai e se esforçava ao máximo para se destacar. Nas primeiras semanas, ela chegava em casa tão cansada que dormia imediatamente. Ela não tinha tempo nem disposição para cuidar de si mesma. Ela também não queria admitir para o pai que estava tendo dificuldades. Ela se manteve firme e persistente.
aprendendo tudo o que podia sobre o negócio da família. Ela trabalhava até tarde, às vezes sendo a última a sair do prédio. Seu pai notou seu empenho, mas não interferiu. Ele respeitou o acordo de não favorecê-la e confiou que ela se adaptaria por conta própria. E foi o que aconteceu. Alice se acostumou com o ritmo de trabalho e passou a administrar melhor suas tarefas. Ela não precisava mais ficar até tarde no escritório e tinha os fins de semana livres. Além disso, ela começou a ganhar seu próprio dinheiro e se sentiu independente. Depois de receber seu primeiro salário, ela alugou um apartamento só para ela. Era um lugar pequeno, mas confortável, em um edifício novo. No início, ela estranhou morar sozinha e se sentiu como se estivesse brincando de ser adulta. Mas logo ela se acostumou e decorou o apartamento com seu gosto pessoal. Alice comprou pratos, bules, luminárias, colchas, roupas de cama, cortinas e toalhas de mesa. Sua casa ficou aconchegante e bonita. Ela só lamentava não poder ter um animal de estimação, pois as regras do aluguel proibiam. Ela adoraria ter um cachorro ou um gato para lhe fazer companhia. Mas ela decidiu esperar até comprar seu próprio apartamento para realizar esse sonho. Seu pai, por sinal, ofereceu-se para lhe dar dinheiro para comprar uma casa própria, mas Alice recusou. Ela queria conquistar as coisas com seu próprio esforço, sem depender do pai. Ela era diferente de Tracy, que vivia pedindo dinheiro ao pai adotivo para tudo: apartamento, carro, roupas. O salário de seu trabalho como instrutora de dança mal dava para pagar as contas. Tracy não conseguia viver com o que ganhava nas aulas de dança. Ela estava acostumada a um padrão de vida mais alto e queria mantê-lo. Por isso, ela recorria a Mark sempre que podia, e ele, graças à sua esposa, é claro, obedecia a todos os seus caprichos. Alice sabia disso, mas não sentia inveja nem ciúme. Ela não queria ser como Tracy, dependente de outra pessoa o tempo todo. Ela preferia conquistar as coisas por si mesma, mesmo que muita gente achasse que ela ainda era sustentada pelo pai. Ela não ligava para as opiniões alheias. O importante era que ela era independente e se orgulhava disso. Nas primeiras férias, Alice decidiu ir para o litoral. Foi a primeira viagem da vida dela que ela mesma pagou. Não era as Maldivas nem a Espanha, mas ela ficou encantada. No avião, ela sentou ao lado de um jovem bonito, que não parecia ter mais de 30 anos. Alice ficou um pouco intimidada com aquele vizinho, mas ele se mostrou simpático e educado. Quando ela chegou no corredor com a mochila, ele gentilmente se ofereceu para trocar de lugar, para que ela pudesse sentar perto da janela. Mas Alice recusou timidamente, pensando que se precisasse ir ao banheiro durante o voo, teria que incomodar o vizinho, o que seria constrangedor. O vizinho se apresentou como Paul e sorriu amplamente. Alice teve que dizer seu nome. Prazer em conhecê-la, respondeu o homem com um sorriso tão sincero, como se tivesse sonhado com aquele encontro a vida inteira. Isso fez a garota corar. Alice quase não tinha experiência com homens. Ela conseguia se comunicar com os rapazes na universidade ou no trabalho, mas era estritamente profissional. Às vezes, um deles tentava convidá-la para sair, mas Alice sempre recusava sob algum pretexto plausível. Ela estava entediada. Parecia muito mais interessante passar a noite em casa, com um livro interessante ou assistindo a um novo episódio de sua série de TV favorita. Ou talvez fossem os homens que não faziam seu coração bater mais forte. Porém, olhando para seu novo conhecido, Alice percebeu que algo estranho estava acontecendo com ela. Paul era, sem dúvida, um jovem muito atraente. Alto, bem constituído, ombros largos, com belos braços musculosos que apareciam por baixo das mangas arregaçadas da camisa. Ele também era muito bonito. Cabelo escuro ondulado, olhos cinza com cílios longos e grossos, nariz reto e boca linda. Alice o encarava tanto que nem percebeu que Paul estava olhando para ela. Ela corou de vergonha e constrangimento. Porém, Paul não se importou com sua reação. Ele continuou conversando com a garota, como se nada tivesse acontecido, e logo ela esqueceu seu constrangimento. Você está saindo de férias? Ele perguntou. É sua primeira vez na Turquia, não é? Não é a primeira, Alice disse, balançando a cabeça. Mas eu não vou lá há muito tempo. Quando eu era uma garotinha, viajei com meu pai, mas não me lembro de nada. Se quiser, serei seu guia pessoal em Istambul, ele ofereceu, com um sorriso malicioso.
E Alice, com surpresa e alegria, percebeu que ele estava flertando com ela. Era incomum e muito excitante. Mais do que lisonjeiro. Sou simplesmente apaixonado por esta cidade e já estive lá 1000 vezes, Paul continuou. Vou te mostrar todos os seus cantos mais interessantes, vou te levar aos melhores cafés e restaurantes, vou te servir o melhor café do mundo. Parece tentador, sorriu Alice. Mas você não vai ficar entediado de passar suas férias comigo? Entediado? Claro que não. Pelo contrário, você vai iluminar a minha solidão. Você está voando sozinha e não com sua família ou amigos? Alice perguntou cautelosamente, tentando descobrir se seu novo conhecido era casado. Eu não tenho família, o homem disse, indiferente. E também sem namorada. Eu deveria voar com um amigo, de quem sou amigo desde o colégio, mas ele teve uma intoxicação alimentar no último momento. Ele teve que cancelar a viagem e eu fiquei sozinho. Alice se alegrou mentalmente com o fato de que seu novo conhecido era solteiro e livre, mas ela imediatamente se repreendeu por pensar que ele estava interessado nela como mulher. Ele poderia oferecer seus serviços como guia apenas por tédio, mas às vezes ela captava olhares de Paul que diziam o contrário, que ele socializava com ela não apenas porque estava entediado e não se importava com quem ele falava. Em seus olhos, Alice via interesse e até mesmo admiração. E em que hotel você está hospedado? Ela perguntou. Paul nomeou e Alice ficou surpresa com a agradável coincidência. É o destino, disse Paul, olhando para ela tão penetrantemente que ela corou. Seu novo conhecido realmente arranjou um passeio inesquecível por Istambul para ela. Na primeira noite após sua chegada, ele a levou para jantar em um dos restaurantes mais caros e prestigiados, com vista para a Baía do Chifre de Ouro. O restaurante era ao ar livre e localizado a uma grande altura, com vista para o Bósforo à noite. Música ao vivo tocava no restaurante, misturando-se com os gritos das gaivotas, e o ar estava cheio dos odores apetitosos da comida e do mar. Não olhe para os preços. Paul a avisou imediatamente, percebendo que ela apertava os olhos cansadamente no menu. Eu te convidei, então estou pagando o jantar. Ouvir isso deixou Alice ainda mais tensa. E se ele agora pensasse que ela devia algo a ele? Mas Paul poderia ler seus pensamentos ou talvez eles estivessem apenas escritos no rosto de Alice. Percebendo sua confusão, ele sorriu afetuoso e facilmente cobriu a palma da mão de Alice com a sua. Não se preocupe, ele disse baixinho. É só o jantar. Você não vai me dever nada. Alice finalmente relaxou, confiando nele completamente. Ele cortejou Alice de forma tocante, e ele não fez nenhuma tentativa de abraçá-la ou beijá-la ou dizer qualquer elogio gorduroso. Quando o táxi os trouxe de volta ao hotel, Paul galantemente escoltou Alice até o quarto dela e disse boa noite educadamente, beijando sua mão. Amanhã de manhã vou convidá-la para um verdadeiro café da manhã turco, ele disse com um sorriso. Alice voluntariamente sorriu de volta para ele. Nossa, café da manhã especial turco? Ela perguntou. Ele piscou maliciosamente. Você descobrirá na manhã seguinte. Alice ficou surpresa quando Paul a levou a um café pequeno e despretensioso. A mesa em que eles se sentaram estava coberta com um pano oleado. Eu entendo sua surpresa, Paul sorriu. Mas não tire conclusões precipitadas. Tente primeiro e depois julgue. O garçom começou a trazer os pratos um a um para a mesa deles. Alice só teve tempo de piscar em estado de choque. Primeiro, uma frigideira de cobre com ovos mexidos glaciados apareceu na mesa. Em seguida, fatias de pepinos e tomates frescos. Outra frigideira com salsicha frita e saborosos legumes refogados. Azeitonas verdes e rosas recheadas com azeite. Vários tipos de queijo. Diferentes variedades de geleias, incluindo figo e marmelo, e manteiga de mel. Uma cesta de vime com pão quente, ou melhor, bagels grossos cravejados com sementes de gergelim. E para finalizar, chá turco. As sobrancelhas de Alice se ergueram cada vez mais de surpresa com a aparência de cada novo prato. Percebendo a reação dela, Paul riu. Sim, um café da manhã turco dá para alimentar um elefante inteiro. Falando francamente, Alice tinha apetite enquanto olhava para todos esses pratos. Então ela atacou a comida com gosto. Era divino. Ela disse finalmente, recostando-se na cadeira. Mas parece que não vou conseguir engolir uma única mordida por 10 anos. Apreciando a piada dela, Paul sorriu contente. Não se preocupe.
Agora vamos dar um passeio. Tudo ficará bem. O jovem acabou por ser um excelente guia turístico. Ele mostrou a ela quase todos os monumentos históricos de Istambul. Ele a levou para as partes europeia e asiática da cidade. E depois de alguns dias, Paul até organizou uma viagem para as Ilhas do Príncipe, localizadas a algumas dezenas de quilômetros de Istambul. Eles nadaram no mar, alugaram bicicletas e também organizaram um piquenique em uma das pitorescas colinas. Alice nunca tinha sido tão feliz. Alguns dias depois de sua chegada, Paul decidiu beijá-la gentilmente. Alice não resistiu. Afinal, ela mesma sonhava com isso há muito tempo. E a partir daquele dia, o relacionamento deles mudou para um novo nível. Tornou-se o relacionamento não apenas de amigos se divertindo juntos, mas o relacionamento de um casal apaixonado. Alice foi literalmente dominada por furacões de sentimentos e emoções que ela nunca havia conhecido. Era ótimo e assustador ao mesmo tempo, como estar em uma montanha-russa. Ela tentou afastar os pensamentos traiçoeiros do que aconteceria com eles depois. Enquanto eles estavam se divertindo juntos, ambos estavam claramente apaixonados ou pelo menos atraídos um pelo outro. Mas as férias logo acabariam e eles teriam que ir para casa. Paul iria querer continuar se comunicando depois de voltar? Alice ficou muito assustada com essa ideia, mas ela não ousou perguntar diretamente a Paul. Ela estava com medo de que ele a achasse muito intrusiva. E havia outras preocupações. Ela não se encaixava no círculo habitual dele. Mas o problema era que ela não queria esquecê-lo. Ela tinha vergonha de admitir não só para Paul, mas até para si mesma. Mas parecia que ela tinha se apaixonado até as orelhas pela primeira vez em sua vida. Pela força de seus sentimentos, ela queria gritar, mas ela não se entregava. A manhã do dia da partida estava sombria e nublada. Estava chovendo e o clima estava tão sombrio. Alice, irritada, arrumou suas coisas e se preparou mentalmente para a próxima separação. Paul desapareceu em algum lugar desde a manhã e o táxi dela deveria chegar logo. Ele estava evitando ela deliberadamente? Estava com medo de que ela começasse a chorar, confessando seu amor por ele e implorando por um novo encontro na cidade? Alice enxugou seu nariz egoisticamente. Bem, se ele está realmente se escondendo, então eu não vou procurá-lo. Quando ela guardou todas as suas coisas em sua mala, com dificuldade de fechar, Paul irrompeu no quarto. Troquei minha passagem, ele anunciou alegremente. Então vamos voar juntos. Alice olhou para ele incompreensivelmente. Como assim? Você mudou? Você ainda tem 2 dias inteiros de férias. Você deveria sair depois de amanhã, certo? Eu deveria, mas eu não quero. Paul encolheu os ombros. O que eu vou fazer aqui sem você? Tudo vai ficar vazio e chato. Eu não quero ficar aqui um dia sem você. Percebendo que ele não estava brincando, Alice sentiu seus lábios se abrirem em um sorriso feliz contra sua vontade. Então, realmente por minha causa? Paul balançou a cabeça, como se surpreso com a ingenuidade dela. Por causa de quem mais? Alice, eu sou louco por você desde o primeiro olhar, assim que eu te vi. Ela engoliu um nó na garganta, porque as palavras eram difíceis. E vamos continuar a nos comunicar em casa? Ele arregalou os olhos, fingindo surpresa. É claro que vamos continuar. Como não poderíamos? Seu rosto de repente ficou preocupado. Se é isso que você quer, é claro, ele acrescentou cautelosamente. Alice assentiu. Eu realmente quero. Que bom. Paul a abraçou e apertou-a fortemente contra ele. Eu não quero deixar você ir a lugar nenhum longe de mim. Eu nunca vou deixar você ir. Foi assim que o romance deles começou. Paul deu flores de presente para Alice, convidou-a para teatros e cinemas e levou-a a restaurantes. Uma semana depois, Alice se mudou de seu apartamento alugado para morar com ele. E um dia ela relatou embaraçosamente que seu pai queria muito conhecê-lo. Papai convidou você e eu para jantar no sábado. Ele mal pode esperar para vê-lo, ela disse. Ele quer saber quem roubou o coração de sua filha. Eu também queria conhecê-lo. Paul disse. Afinal, um homem deveria pedir a mão de uma garota ao pai dela, como deveria ser de acordo com o velho costume. Alice ficou sem palavras. A mão de uma garota? Você quer dizer, a minha mão? Paul, você está brincando? Ele balançou a cabeça. De jeito nenhum. Você não gostaria de ser minha esposa? Ela mordeu o lábio inferior. É muito repentino. Eu tenho que pensar sobre isso.
Paul fez uma cara feroz e rosnou deliberadamente ameaçador. O que há para pensar? Nós já estamos morando juntos como marido e mulher. Você me ama, eu também. Não há mais. Nós nos amamos. Não podemos viver um sem o outro. Então devemos legalizar nosso relacionamento, viver felizes para sempre em amor e harmonia e ter muitos filhos. Alice engasgou e riu. Toneladas de filhos? 4 ou 3, eu não concordo menos. Paul disse isso sério. Eu sempre sonhei com uma família grande e amigável. Mas então você vai se casar comigo, teimosa? Alice acenou com a cabeça alegremente. Sim, sim e sim de novo. Quando eles chegaram na casa do pai de Alice e saíram do carro, a estrada foi repentinamente bloqueada por uma cigana. Não vá lá, querida, ela disse, olhando para a garota com olhos negros que não piscavam. Alice estremeceu. Ela não acreditava em todas essas bobagens como prever o futuro, adivinhação e outras coisas paranormais. Mas as palavras da cigana de repente a deixaram desconfortável. Até um calafrio percorreu sua espinha. No começo, ela quis ignorar a mulher insolente e passar. Mas mesmo assim ela não resistiu e perguntou, por quê? A cigana balançou a cabeça, sem tirar os olhos de Alice. Não vá, ela repetiu. Você dará sua felicidade com suas próprias mãos para outra pessoa. Que bobagem, Alice murmurou confusa. Felizmente, Paul entrou na conversa. Por que você está ouvindo ela? Ele perguntou. Você sabia que os ciganos são manipuladores espertos? A única coisa que ela precisa de você é mais dinheiro. Eu não preciso de dinheiro, a cigana objetou firmemente e repetiu como um encantamento, olhando para Alice. Não vá. Paul resolutamente pegou Alice pelo braço e liderou o caminho, dizendo brevemente a ela, não dê atenção àquela louca. Embora Alice se convencesse de que isso não era nada, o clima estava um pouco estragado. No entanto, durante o jantar em família, Alice animou-se e relaxou completamente, esquecendo-se da estranha cigana. Tudo correu maravilhosamente bem. O seu escolhido gostou muito não só do pai, mas também da madrasta e meia-irmã. Paul solene e oficialmente pediu a mão ao pai de Alice e o pai até derramou uma lágrima, dando seu consentimento e bênção. Tracy estava encharcada de piadas e gracejos. Alice não a reconheceu. Você tem uma irmã muito simpática, Paul sussurrou no ouvido da noiva. Você me disse que seu relacionamento não é bom. Eu tinha tal monstro em minha imaginação, mas ela não é nada ruim. Alice não o dissuadiu, embora ela tenha ficado surpresa ao ver tal mudança em Tracy. Quando chegou a hora de dizer adeus, Alice e Paul estavam prestes a sair e Tracy também pulou da mesa. É melhor eu ir também, ela disse. Vocês vão me dar uma carona? Hoje eu não tenho carro. Sim, claro, com prazer, acenou com a cabeça Paul, e Alice apenas encolheu os ombros confusamente. Não havia razão para recusar sua irmã. O caminho todo Tracy continuou a falar incessantemente. Em geral, ela se comportou como uma verdadeira tagarela. Alice, ela disse quando eles se separaram. Talvez seja a hora de enterrarmos o passado e começarmos a nos comunicar como irmãs deveriam. Surpresa com essa sugestão, Alice hesitou por um momento. Eu sei, Tracy disse rapidamente. Eu fiz muitas coisas desagradáveis no passado e você tem todos os motivos para não gostar de mim. Mas acredite, eu mudei muito desde então. Eu tenho muitos arrependimentos. Mas podemos tentar recomeçar. Sinto falta de ter alguém que é muito próximo de mim. Uma irmã, uma amiga. Vamos tentar, hein? Alice ficou estranha, mas as palavras de Tracy soaram sinceras, do fundo do coração. Tudo bem, ela finalmente concordou. Vamos tentar. Ótimo, Tracy bateu palmas de alegria como uma criança. Para fortalecer nossa amizade, convido você e Paul para minha festa de aniversário na semana que vem. Obrigada pelo convite, Alice acenou educadamente. Vamos tentar. No entanto, na semana seguinte, Alice descobriu que tinha sido enviada em uma viagem de negócios de 2 dias para outra cidade e não poderia comparecer à festa de aniversário de sua irmã. É embaraçoso, Alice reclamou com Paul. Ela nos convidou com tanta sinceridade e eu já comprei o perfume favorito dela de presente. E agora ela vai pensar que eu inventei essa viagem de negócios de propósito. Ela vai ficar ofendida. Vamos, se você explicar tudo para ela, ela vai entender, consolou Paul. Você realmente não sabia que tudo iria acabar assim.
De repente, Alice teve uma ideia. E se você fosse para a festa de aniversário dela sem mim? Por que eu faria isso? Paul surpreendeu. Sua irmã e eu mal nos conhecemos. Por que eu iria de repente para a festa de aniversário dela? Acredite, nós mal nos conhecemos, objetou Alice. Afinal, ela convidou nós dois. E você não precisa ficar lá muito tempo. Você a parabeniza, dá a ela o presente e pede desculpas pela minha ausência. Bem, se for só por um tempinho, Paul disse duvidoso. Vou dar o presente a ela e vou embora imediatamente. Obrigada, querido. Alice ficou na ponta dos pés e o beijou na boca. Você vai me ajudar muito. Se ela pudesse saber então que estava arruinando sua vida com as próprias mãos. A viagem de negócios foi um sucesso. Alice deu conta de todo o trabalho e voltou satisfeita com seus sucessos. Ela sentia terrivelmente a falta de Paul. Ela mal podia esperar para abraçá-lo depois de uma curta separação que pareceu uma eternidade para ela. Ela ligou para ele ontem para saber como foi o aniversário de sua meia-irmã, mas Paul não atendeu o telefone e então seu telefone foi desligado. Não era como ele. Geralmente ele era muito responsável. Mas Alice se consolou que a comemoração deve ter sido adiada ontem, e quando ele chegou em casa ele estava tão cansado que esqueceu de carregar o telefone e foi para a cama. Bem, vou repreendê-lo agora, pensou Alice, subindo no elevador, incapaz de conter um sorriso. Ele me deixou preocupada. Ela cuidadosamente inseriu a chave no buraco da fechadura, imaginando como ficaria surpreso e feliz seu amado. Ela não deveria chegar até a noite, mas ela conseguiu terminar seu trabalho cedo. Seria uma surpresa para Paul, mas acabou que a surpresa foi para ela. Alice entrou cuidadosamente no apartamento, tentando não fazer barulho para não acordar Paul antes da hora e não estragar sua ideia. Por um segundo ela pensou que o apartamento cheirava como o perfume de outra pessoa. O mesmo perfume que sua irmã adorava. Mas Alice ainda não suspeitava de nada e corajosamente abriu a porta do quarto. Quando ela o fez, ela cambaleou para trás como se tivesse levado um tapa. Paul e Tracy imediatamente chamaram sua atenção. Quando ela entrou no quarto, ambos estavam completamente nus e a cabeça de Tracy estava aninhada no peito de Paul. Alice não conseguia se lembrar de como ela saiu do apartamento, como ela pegou o elevador e como ela acabou na rua. Ela apenas correu para frente, sem se importar com a estrada. A terrível imagem de Paul e Tracy, com o cabelo de Tracy espalhado sobre o peito, ainda estava diante de seus olhos. A pergunta, como ele poderia, continuava batendo em suas têmporas. Ela nem sequer considerou a ideia da traição de Tracy, como se subconscientemente esperasse tanta maldade dela. Mas Paul, ele tinha caído em todos os truques baratos de Tracy. Ele era tão primitivo que era tão fácil para ele ir para a cama com Tracy durante a ausência de Alice. Mas então o relacionamento deles era inútil? Alice convenceu-se de que era melhor ela descobrir a infidelidade de Paul agora, antes do casamento. Teria sido muito pior se tivesse acontecido depois que eles se casassem e tivessem filhos. Mas quando ela se lembrou de como ela e Paul tinham sonhado com uma família grande, ela não aguentou e começou a chorar. Por que ele fez isso com ela? Por quê? Foi um golpe de sorte que Alice ainda não tinha desocupado seu apartamento alugado. Ela pagou por ele com 6 meses de antecedência. Pelo menos agora ela tinha um lugar para viver. Claro que ela nem sequer considerou a ideia de ir para a casa de seu pai. De repente Alice ficou com vergonha. Como ela poderia admitir para seu pai que não haveria casamento? Que Paul a traiu. E com quem? Com Tracy. Em casa, depois de cair em si e beber um sedativo, Alice escreveu uma mensagem para Paul. Eu vi você com Tracy. Acabou entre nós. Se você tiver um pouco de respeito por mim, não tente mais me encontrar. Eu nunca vou te perdoar. Ela imediatamente colocou Paul na lista negra, para que ele não pudesse escrever ou ligar mais para ela. Alice passou alguns dias trancada em seu apartamento alugado, sem responder a inúmeras campainhas. Ela adivinhou quem era que poderia estar ligando e batendo, mas ela não queria vê-lo nunca na vida. Ela ligou para o trabalho e disse que estava doente. Alice guardou para si mesma. Pediu mantimentos pelo delivery e antes de abrir a porta ela olhava cuidadosamente pelo olho mágico para ver se seu amante infiel estava escondido atrás das costas do entregador. Algumas vezes ela viu o carro de Paul sob as janelas dela. Ele tinha vindo vê-la.
aparentemente para falar com ela. Por horas ele ficava pendurado nas janelas, chamando e batendo na porta com as mãos e os pés. Mas ela ainda não abria a porta. Lágrimas correram por seu rosto quando ela o ouviu rastejar por trás da porta. Alice, por favor, abra. Deixe-me explicar. Por favor. Mas ela não reagiu ou cedeu à provocação. Eventualmente um dia, quando Paul estava batendo na porta, um vizinho apareceu no patamar e ameaçou que se ele não parasse, ele chamaria a polícia. Um dia o pai de Alice veio visitar a filha. Abra, sou eu, ele escreveu uma mensagem para ela. Ela abriu a porta incrédula, verificando se ele estava sendo seguido. Estou sozinho, o pai dela disse, levantando as mãos. Alice deu um passo para o lado, permitindo que ele entrasse. Seu pai a seguiu até a sala e sentou-se na beira do sofá, olhando para a filha com um olhar preocupado. Você está comendo alguma coisa? Ele perguntou, notando o rosto magro dela, com olheiras negras. Alice encolheu os ombros com indiferença. Estou comendo alguma coisa, acho. Ela não se lembrava muito. O pai balançou a cabeça, olhando para ela com sincera compaixão. Você não pode fazer isso, Alice. Você vai se colocar em perigo. Alice respirou fundo. Você já sabe? Ela perguntou cautelosamente ao pai. Ele desviou o olhar. Sim, eu sei. E tenho mais uma coisa para te contar. Tracy está grávida. Ela vai se casar com Paul em breve. Sinto muito, mas não há nada que eu possa fazer sobre isso. Chegou o dia do casamento. Alice não foi convidada, mas ela sabia a data. Era o dia em que todos os seus sonhos, esperanças e fé nas pessoas finalmente morreriam. Alice não conseguia deixar de repassar uma cerimônia de casamento imaginária em sua cabeça, uma e outra vez. Cada vez ficava pior. Mas se ela soubesse o que tinha acontecido no casamento. Quando a procissão do casamento chegou ao cartório, uma cigana apareceu de repente e bloqueou a noiva e o noivo. Ela parou na frente deles e levantou a mão, como se ordenasse que parassem. Todos congelaram, sem saber como reagir. Querido, vamos embora, murmurou Tracy, agarrada ao cotovelo de seu noivo. Paul, no entanto, se levantou em silêncio e olhou para a cigana com uma expressão estranha, como se estivesse tentando se lembrar de algo, mas não conseguia. A cigana deu mais um passo à frente e se aproximou da noiva. Ela tentou recuar, mas a cigana de repente arrancou o véu de Tracy. A noiva gritou de medo e os convidados ficaram estupefatos, olhando fixamente para o rosto da noiva com seus olhos negros. O que você fez? Gritou Tracy. A cigana olhou para a barriga dela e disse, você não está grávida. É tudo uma farsa. Tracy ficou nervosa e pediu que alguém tirasse aquela louca dali, mas ninguém se mexeu. Foi como se a cigana os tivesse hipnotizado. De repente, a cigana virou-se para a multidão de convidados e anunciou, não tem gravidez nenhuma. Ela enganou o noivo da irmã na cama. Ela colocou pílulas para dormir na bebida dele e depois chamou um táxi para a casa dele. Todos ficaram chocados em silêncio, apenas com a noiva gritando, do que você está falando? De onde você conseguiu isso? Paul de repente pareceu acordar de seu esquecimento e olhou avidamente para a cigana. O que você disse? Ele perguntou rapidamente. A cigana sorriu e disse, você não tem nada a ver com essa mentirosa. Você não estava com ela. Ela se despiu, foi para a cama com você e fingiu uma gravidez. Ela estava esperando engravidar depois do casamento. Ela sempre teve ciúmes de sua irmã, então afastá-lo dela era uma questão de princípio. Paul lançou um olhar feroz para Tracy e perguntou, é verdade? Por que eu deveria acreditar nessa mulher louca? Ela resmungou, mas o rosto dela ficou vermelho. Paul balançou a cabeça e disse, ela não é louca. Eu me lembrei. Eu me lembro quando Alice e eu fomos jantar na casa do pai dela. Essa mesma mulher bloqueou nosso caminho e nos avisou para não irmos lá. Nós apenas rimos da profecia e não acreditamos, mas acabou que era verdade. Houve um alvoroço inimaginável, enquanto todos conversavam e discutiam ao mesmo tempo, tentando digerir a informação que tinham recebido. O pai de Alice deu um passo em direção à sua enteada e olhou com raiva nos olhos dela. Tracy, é verdade? Não se atreva a mentir para mim. Eu vou descobrir de qualquer maneira. Os olhos de Tracy dispararam freneticamente de um lado para o outro, mas ela tentou se defender. Por que você está mexendo com a pobre garota? Gritou sua mãe. Você não consegue ver que ela está assustada o suficiente?
mas Mark apenas balançou a cabeça e avisou: não interfira, Cassandra. Eu fiz uma pergunta à sua filha. A cigana, ouvindo a conversa, acenou com a cabeça. Ela estava ajudando sua filha. Foi ideia dela as pílulas para dormir. Ela não queria perder uma coisa tão invejável, o pretendente Paul. Paul, com raiva, jogou fora a mão da noiva, ainda agarrada ao seu cotovelo. Eu senti que algo estava errado nesse assunto, porque eu não conseguia ficar tão bêbado a ponto de não lembrar com quem eu tinha passado a noite. E eu não costumo dar em cima de mulheres estranhas quando estou apaixonado por apenas uma. E como é que a ideia de pílulas para dormir não me ocorreu de uma vez? No ombro do noivo, colocou-se a mão forte do pai de Alice. Ainda bem que é apenas uma mentira monstruosa e um erro. Ele disse: vá para Alice. Ela está sofrendo muito. Ela não está bem sem você. Paul deu um sorriso largo. Enfim, posso ir até ela com a consciência tranquila. Todo esse tempo me desprezei e me odiei, pensando que tinha traído. E agora sou o homem mais feliz do mundo. Em um minuto, o noivo pulou no carro e foi embora. Os convidados ficaram pasmos em frente ao cartório, sem saber o que fazer agora. Tracy soluçava de humilhação e sua mãe tentava confortá-la. O pai de Alice procurava a cigana para agradecer, mas não havia sinal da mulher misteriosa. Era como se ela fosse apenas uma visão. Logo após o incidente, o pai de Alice se divorciou da mãe de Tracy. Ele não conseguia perdoar a cumplicidade dela no que havia acontecido, nem as lágrimas e o sofrimento de sua filha. Quanto a Alice e Paul, eles ficaram satisfeitos e se casaram o mais rápido possível. Um ano depois, deram uma alegria estonteante ao avô, seu primeiro neto. Agora, quando encontravam ciganas nas ruas, eles não mais as evitavam ou ignoravam. Pelo contrário, eles doavam generosamente, como se agradecessem à mulher que um dia salvou seu amor. Deixe um comentário sobre o que achou dessa história sensacional e incrível. Dê um like e inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder a próxima história. Um grande abraço e até o próximo vídeo.